A Guerra do Vietnã se trata de um conflito que foi travado entre Estados Unidos, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, no contexto do que ficou conhecido como Segunda Guerra da Indochina, que estava circunscrito por um contexto maior, que é o da Guerra Fria. Para a gente começar a entender sobre isso, é importante a gente se situar geograficamente, porque o Vietnã ele fica numa região chamada Indochina, que compreende Vietnã, Laos e Camboja, que está situado na região sudeste da Ásia. O Vietnã, historicamente, já sofreu ataques de outros impérios antigos, como, por exemplo, o Império Mongol. Portanto, dá para perceber que o Vietnã, como nação, possui um histórico de resistência a invasões externas. Já fez parte do Império Chinês por mais de 1000 anos, uma parte do Império antes de ganhar sua independência no século X. Mesmo independente, o Vietnã permaneceu sob influência cultural, política e econômica da China até o século XIX. Já no século XIX, a França vai chegar nessa região e vai anexar ela ao seu domínio colonial. Né? Essa colonização do século XIX está dentro de um contexto do neocolonialismo imperialista, né? E ela acontece de forma diferente do que acontece nas colônias, por exemplo, do período mercantilista do século XVI, porque essa colonização ela é meio que feita de forma indireta. Como assim? A França chega e coloca na sua administração colonial, para administrar aquele lugar, elites locais, né? Elites políticas e econômicas locais. No caso do Vietnã, não só do Vietnã, mas da Indochina inteira, ou seja, do Laos, do Camboja, o que vai ser colocado pelos franceses para a administração daquele local são os mandarinatos, as aristocracias locais que já existiam desde o período da dominação chinesa. Em 1939, tem o início da Segunda Guerra Mundial, na Europa, com a invasão da Polônia por parte da Alemanha nazista. O Império Japonês, aliado da Alemanha nazista, invade a China, já em 1936. Além de empreender um movimento de conquista voltado ao continente asiático como um todo, visando um domínio imperialista e colonial desses territórios. Ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, a França ela é atacada, invadida e ocupada militarmente pelas forças nazistas, né, da Alemanha nazista. Nesse período, a França, por estar submissa, né, subjugada à Alemanha nazista, ela vai perder o controle de suas colônias, tanto na África quanto na Ásia. Na Indochina não foi diferente. E a questão da Indochina acontece pelo seguinte: a Alemanha, quando ocupa a França, ela coloca o seu aliado oriental como administrador dessas colônias que antes estavam sob domínio da França. E no caso da Indochina e do Vietnã, vai ficar sob domínio dos japoneses. Nesse período, a gente pode destacar uma das figuras que vai ser central assim, para essa questão da guerra do Vietnã, né, da guerra que a gente vai falar mais na frente, que é o Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh, ele, enquanto um líder político, ele vai começar os seus trabalhos lá no começo do século XX, contestando a ocupação francesa, a ocupação colonial francesa do Vietnã. O Ho Chi Minh ele tem um pensamento mais voltado para o comunismo, ele é um marxista, tem proximidades assim, de trabalho político com a China, tanto pela proximidade, né, pela geográfica do Vietnã com a China, mas também com a União Soviética. A partir desse contato com a União Soviética, ele vai começar a aderir às ideias do marxismo-leninismo, e enquanto liderança política, ele também é muito importante enquanto também uma liderança militar, porque o Ho Chi Minh ele vai liderar um grupo chamado o Viet Minh, que é um movimento militar e político de caráter nacionalista, porém guiado pela ideia marxista-leninista, que vai começar a contestar a dominação colonial japonesa,
Mas durante a Segunda Guerra Mundial e durante a ocupação japonesa do Vietnã, vai ser fundamental porque eles vão conseguir construir uma resistência popular. Com o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha nazista e, consequentemente, também a derrota de seus aliados, no caso da Ásia, o Império Japonês, a ocupação francesa daquele território da Indochina como um todo vai voltar, né? A administração francesa ela vai voltar a ser feita diretamente pela França enquanto metrópole da região da Indochina. Só que, durante o período da ocupação japonesa, a atuação militar e política do Viet Minh, liderado pelo Ho Chi Minh, vai estar muito forte, vai estar muito presente popularmente dentro do Vietnã como um todo. Então, o que acontece? Os franceses, o governo francês, no caso, empreende uma campanha militar, né, para tentar desarticular esse movimento independentista, que vai culminar no que a gente conhece hoje por Primeira Guerra da Indochina. Vai ser de 1946 até 1954. Vai se desenrolar durante esse período. O Viet Minh vai empreender certas táticas de guerrilha para poder resistir a esse ataque dos franceses e vai surtir efeitos positivos, né, do ponto de vista militar, que vai levar a guerra, né, desse período de 1946 até 1954 sem um vencedor, sem a França conseguir vitórias expressivas contra eles. E essa questão ela vai se resolver quando levam essa questão para uma convenção, né? No caso vão ser os acordos de Genebra, onde vai ficar resolvido que o Vietnã seria dividido, né, a partir de um paralelo, ou seja, uma linha criada artificialmente, que se chama Paralelo 17, Paralelo 17, que seria uma área desmilitarizada que ia dividir o país em Vietnã do Norte, liderado pelo Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, liderado por um representante daquela elite colonial do mandarinato, que era o Bao Dai. E essa situação ela ia ficar posta dessa forma até que se realizassem eleições, e a partir dessas eleições o país seria reunificado sob o comando de um dos dois, ou do Bao Dai ou do Ho Chi Minh. No caso, quem venceu as eleições foi o Ho Chi Minh. Aí o que acontece? O Bao Dai vai começar a contestar, né? Contestar o resultado das eleições e tudo mais. Vão surgir atritos nessa fronteira do Paralelo 17, né? Da área desmilitarizada, que vai culminar na Guerra Civil. Em 1964, o governo dos Estados Unidos atribuiu ao Vietnã do Norte a responsabilidade pelo incêndio de um navio de guerra norte-americano, que aconteceu na Baía de Tonkin, região costeira do Vietnã. De fato, os Estados Unidos se envolveram na guerra, apoiando o lado sul do Vietnã, tentando ajudá-los a resistir ao lado norte. No início de 65, foi mandado pelos Estados Unidos os primeiros 3.500 fuzileiros navais para combater em solo com os vietnamitas. No final de 65, mandou 200.000 jovens americanos para ajudar o sul contra o norte. Agora, nessa parte, a gente já tem um aspecto da guerra que é bem interessante de se citar, que é a questão da tática de guerrilha, da forma como os vietnamitas, né, a partir desse apoio que os americanos vão começar a dar diretamente, um apoio direto, seja financeiro, militar e de contingente de tropas mesmo, realmente dos Estados Unidos, que vão para lá para ajudar o Vietnã do Sul. Por quê? No início da Guerra Civil, quando o Bao Dai contesta os resultados das eleições, que se inicia a Guerra Civil e tudo mais, as tropas do Vietnã do Norte, elas avançam de forma bem consistente, quase tomando Saigon. Aí, com a ajuda dos Estados Unidos e com o envolvimento dos Estados Unidos, acontece o quê? Uma contraofensiva que o Vietnã do Norte tende a recuar de volta.
Então, agora o Vietnã do Norte vai estar combatendo o quê? O Vietnã do Sul, junto com os Estados Unidos diretamente. Portanto, a tática deles tem que mudar um pouco, ou seja, vai se tornar uma tática de guerrilha, uma guerra que ela não é uma guerra direta, é uma guerra que eles vão fazer o uso de armadilhas, de táticas de atirar e se esconder, que vai ficar conhecido como tática do tigre e do elefante, porque o idealizador dessa tática, o general Van Nguyen Giap, que é bem interessante também falar sobre ele, porque ele também vai ser uma figura essencial para essa questão da Guerra do Vietnã, junto com o Ho Chi Minh. Ele vai ser uma das lideranças militares, não tanto político, mas militar. Ele era um professor de história, que começou a militância dele anticolonial depois que a esposa dele foi presa e morta na prisão pelos franceses. Aí ele vai iniciar, vai se juntar ao Viet Minh e vai se tornar esse militar, esse estrategista da guerra anticolonial. E a tática do tigre e do elefante, segundo ele, consistia em quê? O tigre ele pode ser menor do que o elefante, mas ele ataca de dentro da selva, ele ataca de forma repentina. E, portanto, esse elefante, no caso da analogia, seria os Estados Unidos junto com o Vietnã do Sul. Então, tendo em vista essas táticas de guerrilha do norte vietnamita, os Estados Unidos começaram a empregar armas químicas na guerra, como a bomba incendiária, para acabar com essa proteção que o lado norte possuía, mais do que o sul. Assim também com o uso de agente laranja, uma substância química altamente tóxica e cancerígenas para os seres humanos, e que tinham a função de acabar com as folhas das árvores, as quais eles se escondiam, afetando também aldeias e sendo difícil de combater as chamas sobre as zonas afetadas. Então, na época, muitos jovens não queriam entrar no conflito, nessa guerra sem sentido, e que muitos recebiam a convocação e muitos tentavam escapar, se alistando na Guarda Nacional. Outros fugiam para outro país, como o Canadá. E nessa época, houve também o crescimento dos movimentos de contracultura, no caso os hippies. Muitos americanos se revoltaram contra a guerra e começaram a se opor, pois era uma guerra sem sentido, onde os vietnamitas nunca tinham feito nada aos Estados Unidos. Então, os protestos foram ficando maiores, e esses jovens, de sua maioria, eram pretos e que não tinham outras perspectivas de vida, e via a guerra como uma possibilidade de melhoria. E o Vietnã teve uma grande dificuldade para se reconstruir novamente, porque eram pessoas refugiadas para o Sudeste Asiático e muitos jovens também feridos. Voltando à questão da guerra, em 1973 foram assinados os Acordos de Paris, que determinavam o cessar-fogo do conflito e tinha como uma de suas pautas a saída das tropas americanas dessa guerra. Com a saída dos americanos da guerra, o Vietnã do Sul ficou à mercê de si mesmo, e o Vietnã do Norte conseguiu se reorganizar e realizar uma ofensiva, tomando a cidade de Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, derrubando seu governo e reunificando o país sob o regime comunista, no comando do Ho Chi Minh. Aí, voltando à questão da guerra, em 1973 foram assinados os Acordos de Paris, que determinavam o cessar-fogo do conflito
e tinha como uma de suas pautas a saída das tropas americanas dessa guerra, né? Com a saída dos americanos da guerra, o Vietnã do Sul ficou à mercê de si mesmo, né? E o Vietnã do Norte conseguiu se reorganizar e realizar uma ofensiva, tomando a cidade de Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, derrubando seu governo e reunificando o país sob o regime comunista, no comando do Ho Chi Minh.